Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Estamos no ar com mais um programa Sala de Opinião e desde já quero agradecer pela sua audiência, muito obrigado por nos deixar entrar mais uma vez aí na sua casa, no seu local de trabalho, enfim, onde quer que você esteja, muito obrigado pela sua audiência. E hoje a gente vai falar um pouquinho de biomedicina, das vertentes de biomedicina, mais especificamente tratamentos estéticos. E para falar um pouquinho sobre esse assunto comigo, eu recebo hoje aqui no programa o biomédico Dr. Luan Felipe, que também é professor aqui do Centro Universitário Aparício Carvalho Finca. Dr. Luan, obrigado pela presença, um prazer recebê-lo novamente aqui no programa Sala de Opinião. Obrigado, para mim é sempre um prazer, né, estar aqui no programa e colaborar com o programa e falar da biomedicina, falar da atuação do biomédico e aquilo que o biomédico pode fazer e oferecer para a sociedade. O senhor já esteve aqui em outras oportunidades falando da biomedicina. Eu lembro que até uma das últimas a gente conversou sobre o Covid, enfim. A biomedicina possui várias vertentes para o profissional que se forma em biomedicina. E uma dessas vertentes diz respeito aos tratamentos estéticos, né, Luan? Isso, exato. Então, assim, a biomedicina, como você falou, tem uma gama de áreas de atuação, né? Uma delas, como você acabou de citar muito bem, é a pesquisa, né? O biomédico, ele é
um pesquisador nato. Outra área de atuação muito forte do biomédico é o ensino, né? O biomédico ele é um docente aí na sua essência. A biomedicina foi criada, né, pensando num profissional que pudesse ministrar aulas de ciências básicas para os cursos de medicina, né? E mais atualmente, né, nesse caminhar dos anos, a biomedicina foi ganhando várias outras áreas de atuação, né? E uma delas que tem ganhado muito destaque atualmente é a área de biomedicina estética, que é exatamente os tratamentos estéticos, né? Que hoje em dia quem não quer, né, cuidar da saúde, né, isso com beleza, né? Então é uma área hoje onde o biomédico tem crescido bastante e tem tomado conta do mercado nessa área de estética. E quais são os atendimentos que o biomédico pode realizar na área da estética, Luan? São muitos atendimentos. Você sabe que na área da estética é uma área que mais cresce e um piscar de olhos aparece uma metodologia nova, coisas novas que podem ser utilizadas, né? Então, basicamente, o que diferencia o biomédico, né, dos outros profissionais nessa área de estética é que o biomédico ele pode fazer aquilo que nós chamamos de procedimentos minimamente invasivos, como, por exemplo, aplicação de toxina botulínica, preenchimento com ácido hialurônico, né? São procedimentos, utilização de fios de sustentação, né? Então, são procedimentos que são minimamente invasivos e que o biomédico habilitado nessa área, né, ele pode fazer esses procedimentos. A área da estética, a gente vê que não só se tratando da biomedicina, mas em outras várias áreas, é uma questão que vem crescendo muito com o passar do tempo. A gente vê aí grandes empresas de produtos de cosméticos, de tratamento, enfim, são vários segmentos, mas tudo em volta da estética. E a gente sabe disso, a gente tem o curso de estética e cosmética aqui na Faculdade Metropolitana, né? Sim, na Metropolitana. E a gente vê como as pessoas, a maioria mulheres, estão buscando mais o profissionalismo nessa área. E a gente sabe que aqui na nossa região, em Porto Velho, como a procura por profissionais habilitados nessa área tem crescido também, né, Lu? Sim, é uma indústria muito grande, né? Então, se você pensa que é uma cadeia, desde o desenvolvimento de novas metodologias, né, ligado à estética, até a ponta, aquele profissional que vai aplicar aquela nova metodologia, né, o desenvolvimento de produtos, né, que para limpeza, produtos que vão ter algum efeito estético, algum efeito na beleza, na saúde, né, até o desenvolvimento desses produtos, até a aplicação, é uma cadeia muito grande, né, e nessa cadeia toda a gente percebe o trabalho do biomédico, né, no desenvolvimento desses testes, no desenvolvimento de bioativos, de biomoléculas que tenham algum efeito nessa área de estética. Luan, um fato que acontece, não vou falar com que acontece muitas vezes, mas a gente vê na mídia que algumas oportunidades a gente vê denúncias de pessoas que exercem alguma função na estética, né? Às vezes uma função de um biomédico, às vezes de um clínico, e pessoas que não são habilitadas para exercer tal função. A gente já teve esses tipos de exemplos aqui na nossa região também, e esse é um alerta para as pessoas que procuram, já que a procura vem aumentando com o passar do tempo, ficarem alertas, sempre saber certinho quem é o seu clínico, quem é o seu médico, a clínica, enfim, ficar de prontidão mesmo, em alerta em todas essas questões, porque é importante a gente saber com quem a gente está se tratando, se essa pessoa realmente é habilitada para fazer aquela devida aquele procedimento, né? Isso é algo que é muito recorrente nos últimos dias. Sim, como o mercado vem crescendo, né? E aí as coisas boas é que a gente tem muito profissional também sendo qualificado nessa área. Mas também tem muitas pessoas que se aproveitam, né? De repente não tem a habilitação, né? Não é reconhecido pelo seu conselho profissional, né, como habilitado a fazer esses procedimentos, até porque tem todo um trâmite, né, para o conselho poder reconhecer esse profissional como habilitado nessa área, para ele poder fazer esses procedimentos. Na biomedicina, por exemplo, o conselho, ele pede existe todo um protocolo, essa pessoa tem que ter uma experiência na área, tem que ter passado por um estágio de no mínimo 500 horas na área, vendo toda a gama de procedimento que o biomédico pode fazer. O conselho reconhece esse profissional, né, após ele dar entrada nessa documentação, reconhecendo e mostrando que
que ele teve essa experiência na área, né? Geralmente essa experiência ela é dada por um estágio supervisionado, né, por uma instituição educacional, né, ligada ao MEC, certo? É emitido esse documento para esse profissional, ele vai e dá a sua entrada para ter a sua habilitação reconhecida. E ainda assim, o Conselho de Biomedicina ainda avalia esse profissional para dar essa habilitação definitiva por 1 ano. Então é muito bom sempre você observar realmente no conselho se esse profissional ele realmente está habilitado e ele tem isso no registro profissional dele, né, junto ao seu conselho de classe. Isso que você falou é importantíssimo mesmo, você sempre procurar saber quem é o profissional que está fazendo esse procedimento e se ele realmente tem habilitação na área. Até mesmo em relação a essa questão do Botox, que eu ia te fazer uma outra pergunta, mas para a gente entrar nesse rumo, o Botox ele é um procedimento considerado simples, não é algo tão difícil, não é algo tão... mas assim, a gente sabe que até mesmo um procedimento simples como a aplicação do Botox, ele já aconteceu de casos de pessoas terem reações, de ter sido aplicado de uma maneira errada, enfim, da pessoa ter realmente complicações por conta da maneira que foi aplicado, de uma maneira que não deveria ser. E aí depois, quando vai a fundo, vai ver o profissional, vai ver que a pessoa não tinha habilitação para fazer esse procedimento, que a sua fama não era muito boa, enfim, mais ou menos isso que a gente estava falando. Veja só, o Botox, por exemplo, ele é uma toxina, né, que ele é encontrado na natureza por uma bactéria, que é nada mais, nada menos do que o sistema de defesa da bactéria. Né? Essa bactéria libera essa toxina, e essa toxina ela paralisa, né, aquele hospedeiro, aquele indivíduo que essa bactéria está presente. Então, é uma toxina, é algo que realmente deve ser aplicado, né? Por mais que hoje é muito bem aplicado, vastamente utilizado por uma grande quantidade de pessoas, mas é uma toxina. Né? Então, precisa realmente ter todo o cuidado, a expertise do profissional, tem toda uma situação de você saber a concentração, a dosagem, o local correto de você aplicar, né, essa toxina, o modo de aplicação, tudo isso vai interferir na qualidade e na saúde, né, do paciente. Em relação ainda à questão do Botox, que ele é usado na prevenção de rugas, existe, por exemplo, alguma contraindicação, Luan? Às vezes a pessoa tem alguma coisa, não pode usar, existe isso? Nesse sentido, para o uso estético, eu acredito que é mais o olhar e a percepção de quem vai aplicar, né, e também do paciente que está procurando, né? Porque às vezes as pessoas querem uma coisa muito louca, né? Querem usar o Botox para fazer uma coisa que eticamente, profissionalmente, ele não serve, né? Querem de repente ficar muito mais jovens, ou paralisar, ou como eu posso dizer, procedimentos que vão deixar muito artificial a pessoa. Nada muito indicado, né? Exatamente, uma coisa que eticamente não é indicado, não é natural, ok? Então, nesses casos, né, o profissional tem que ter essa sensibilidade de perceber que não é indicada a utilização do Botox por aquela pessoa. Então, nesse sentido, sim. Muito bem. Luan, a gente vai fazer o nosso primeiro intervalo, é bem rapidinho, e na sequência nós voltamos com o nosso programa Sala de Opinião, falando da biomedicina. Nosso intervalo é bem rapidinho, não sai daí. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC.
Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Sala de Opinião e hoje estamos falando sobre a biomedicina na área da estética. Estou recebendo hoje aqui o biomédico Dr. Luan Felipe, que também é professor de biomedicina aqui no Centro Universitário Aparício Carvalho. E agora, Luan, a gente vai falar um pouquinho sobre a atuação do biomédico na ozonioterapia. Mas antes eu queria que você falasse o que é a ozonioterapia. Então, a atuação do biomédico na ozonioterapia ela é muito nova, né? Saiu uma regulamentação agora em julho desse ano, okay? Regulamentando que o biomédico pode utilizar a ozonioterapia, né? Ou esse gás ozônio, gás de ozônio, para tratamento de algumas doenças, né? Então, a aplicação é muito vasta. Tá? Desde a aplicação de tratamento de distúrbios da imunidade, né? Não só na área da estética, então, né? Não só na área da estética, em muitas áreas, né? Na verdade, é um tratamento alternativo, né? É óbvio que não substitui tratamentos convencionais, né? É um tratamento de apoio, é um tratamento alternativo, mas que muitos estudos têm demonstrado ali a colaboração do tratamento com ozônio, tá? Para distúrbios como, por exemplo, distúrbios respiratórios, como, por exemplo, distúrbios imunológicos. Existem alguns estudos também relacionando o auxílio da ozonioterapia no tratamento de HIV, no tratamento de AIDS. Tá? Então, são várias aplicações e o biomédico, né, é um dos profissionais que pode fazer o tratamento e o uso desse gás para o tratamento. Inclusive, a ozonioterapia também já está relacionada também com tratamentos, por exemplo, como cicatrização, pessoas que têm problema de cicatrização de feridas e de afecções, né? Então, esse tratamento, ele basicamente ele tem um efeito antioxidante muito forte também, então ele pode ser utilizado ali local, né, um tratamento mais local, né, a aplicação ali do ozônio, né, num tecido mais local, e também doenças crônicas e um tratamento mais sistêmico, como eu falei para vocês, no caso de uma doença imune ou de afecções dessa natureza. Em relação à questão da estética específica, quais são os tratamentos mais realizados com ozônio? Com a estética está muito relacionado com a atividade antioxidante desse gás, né? Então, se você tem uma atividade antioxidante, você previne o envelhecimento, né? O envelhecimento local, você aumenta a cicatrização, você aumenta a vascularização do local, então isso você permite uma maior cicatrização de locais de ferida, onde tem algum problema, até problema infeccioso, né? Como é uma substância que é antioxidante, e também é já relatado, por exemplo, a ação desse gás em alguns micro-organismos, como os vírus e algumas bactérias, então também tem um efeito antisséptico,
tá? Então vai ajudar muito na cicatrização, na cura ali de feridas. Hoje, esse tratamento com ozônio já é encontrado aqui na nossa região, Luan? Sim, inclusive nós temos profissionais biomédicos, né, que fazem esse tratamento de ozonioterapia aqui na região. Inclusive, nós estaremos dia 20 agora com nossa jornada da biomedicina, que vai ser feita totalmente online, e nós teremos uma profissional biomédica que formou aqui na instituição conosco, né, a Rayane Bergamini. Ela vai trazer a atuação do biomédico na utilização do tratamento aí com ozônio, né? E vai ser bem legal. Então já existem vários profissionais utilizando esse tratamento aqui na nossa região. Já pegando esse gancho, você falando da jornada essa que começa dia 20 e tem uma programação muito boa aí já. Exatamente. Então, assim, dia 20 é o dia do biomédico, o dia que nós comemoramos o dia do biomédico, né? É o dia onde essa profissão foi regulamentada. Então, já é uma tradição, a gente aqui na instituição, nós fazemos um evento, né, em alusão e comemoração ao dia do biomédico, e nós estamos com uma programação aí recheada para esse dia, né? Nós teremos vários profissionais, né, falando de diversas áreas de atuação do biomédico, e uma delas, como eu falei para você, será na área de ozonioterapia. E um evento que geralmente ele é realizado presencial, né? A gente sabe que todo ano mas desse ano vai ser diferente, por conta dessa pandemia que a gente está passando, e é um evento que vai ser totalmente online e gratuito, né, Luan? Exatamente. Então, assim, vai ser online, né? Apesar de ser online, nós programamos alguns mini cursos, né? Então, como a gente tem mini cursos e aí tem alguns gastos, a gente cobrou uma pequena taxa simbólica, né, para quem vai participar de mini curso. Os mini cursos online também serão 4 mini cursos, tá? Mini curso de citopatologia, a gente vai ter um mini curso de outra área de tratamento aí da medicina alternativa, que é a acupuntura, tá? Então, muito utilizado ultimamente, muito procurado ultimamente também, né? Exatamente, tá? Então, assim, a gente vai ter um mini curso na área também de estética, nós vamos ter um mini curso também na área de hematologia, na área de interpretação de exames laboratoriais, tá? Então, assim, a programação tá bem legal, né? Já convido de antemão todo mundo para participar. Dia 20 nós vamos transmitir, a gente pode até colocar o link lá para todo mundo acompanhar na página da instituição, inclusive a gente já tem a matéria publicada. Exatamente. Caso você queira dar uma olhadinha na programação, que horas vai ser tal coisa, que hora vai ser o mini curso, você pode estar entrando no site da finca.com.br, lá você vai encontrar a matéria falando da jornada, você clica, lá já tem o link para inscrição e também toda a programação, basta acessar o site. Está tudo certinho lá, né, Luan? A programação com as imagens e os acadêmicos. Como é que foi a primeira impressão? O pessoal já ficou animado, Luan? Então, é assim, eles ficam ansiosos, né, esperando esse momento, né? É um momento realmente que a gente traz muita coisa nova, inovadora para a profissão, né, onde eles podem ampliar a visão deles do que eles podem fazer, né, quando eles forem egressos, quando eles estiverem formados biomédicos, né, e então eles ficam aguardando, já está todo mundo se inscrevendo, os mini cursos já tudo lotado e as inscrições bombando. Muito bem. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho, Luan, sobre a interpretação de hemograma. Eu queria que você falasse qual é o normal do hemograma. É legal de falar do hemograma porque quando você vai no médico, né, a primeira coisa que ele pede para você, né, às vezes ele é o hemograma, né, às vezes ele nem quer muita conversa com você, é a primeira coisa que ele quer saber. Você mal entrou na porta, vai lá, amigão, faz o hemograma para mim. Faz o hemograma e volta. Por quê? Porque é realmente um exame que ele serve de uma triagem, uma visão global, né, de muitos aspectos na área da saúde de um indivíduo. Okay? Então, o hemograma você consegue observar e triar e ter um direcionamento de diagnóstico, um direcionamento de investigação das possíveis doenças que esse indivíduo tem, né? Então, o hemograma, ele basicamente é um grupo, ele é um conjunto de exames hematológicos, né? Ou seja, são utilizando como base ou como amostra biológica o sangue. Então, basicamente é um exame que trata com o sangue, analisa o sangue e verifica vários aspectos sanguíneos, e vários desses aspectos sanguíneos têm relação com alguns distúrbios e doenças já conhecidos. Como saber, Luan, se a infecção é viral ou bacteriana em um hemograma? Então, existem vários fatores, né,
que podem mostrar para o médico, né, se a infecção ela é viral, ela é bacteriana. Existem outros exames além do hemograma, tá? O hemograma, ele te dá uma pista, como eu falei para você, ele dá uma pista para o médico, né? Mas basicamente, quando a gente tem um grande aumento de algumas células, que a gente chama de células de linfócitos, tá? Que são basicamente células que são produzidas pelo sistema imune. Quando existe uma infecção viral, ou seja, são células que são muito requeridas em infecções virais, ok? Quando a gente observa um aumento dessas células no hemograma, um aumento de linfócitos, tá? É o que a gente chama de linfocitose, ok? A gente tem uma pista de que essa infecção pode ser uma infecção viral, ok? Assim como existe um grupo de células do sistema imune que também vai se elevar em infecções bacterianas, ok? Que no caso são células segmentadas, né? Que entra neutrófilos, eosinófilos, entra várias outras células. E aí isso te dá uma pista de que essa infecção pode ser uma infecção bacteriana, né? Então o hemograma ele realmente é um exame de triagem e que te dá um direcionamento, né, de investigação de doenças. Tudo começa por ele. Tudo começa ali pelo hemograma, né? Um hemograma, um teste de urina, um EAS, um teste parasitológico também, né? Então toda a triagem médica ali basicamente vai passar por um hemograma. E o engraçado é que o hemograma já é um exame antigo, já feito há muito tempo, só que com a tecnologia avançando cada vez mais, hoje o hemograma ele é feito de uma forma muito mais rápida, muito mais assertiva, né? São formas que vêm se inovando cada vez mais para que o biomédico tenha certeza do que ele tem em mãos ali de resultado e dar um diagnóstico o mais correto possível para o seu paciente. Né? Sim, antigamente esses exames de hemograma era basicamente quase todo manual, né? Hoje nos laboratórios 99% esses exames eles são todos automatizados, né? Então a quantidade de parâmetros, né, também que são liberados com esse hemograma também hoje é grande, muitos parâmetros. Então o médico tem uma gama de parâmetros para ele poder começar a investigação, né, e tentar ali triar e saber descobrir qual a doença ou qual o problema daquele paciente. Então hoje em dia na tecnologia, né, a maioria dos exames hoje tem uma grande possibilidade de ser feito automaticamente, né, em equipamentos mais modernos, né? Inclusive esses equipamentos aqui, os nossos acadêmicos, eles têm a chance de já aprender, de já utilizar. A gente tem equipamentos desses aqui no nosso laboratório, onde os acadêmicos já saem daqui familiarizados com esses equipamentos. Muito bem. Luan, a gente vai fazer mais um rápido intervalo comercial. Na sequência, voltamos com o nosso programa Sala de Opinião. O intervalo é rapidinho, não sai daí. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas
que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca, orgulho de ser nota máxima no MEC. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Muito bem, estamos de volta com o nosso programa Sala de Opinião. Hoje estamos falando sobre biomedicina na área da estética e em várias vertentes que o biomédico atua. Estou recebendo hoje aqui o biomédico e também professor aqui do Centro Universitário Aparício Carvalho, o Dr. Luan Felipe, que está conversando comigo sobre esse assunto da biomedicina. Como falamos no bloco anterior, Luan, vai acontecer a partir do dia 20 a jornada de biomedicina em homenagem ao dia do biomédico, né, que é comemorado no dia 20. E agora a gente vai detalhar um pouquinho como é que vai ser essas palestras, esses mini cursos que serão oferecidos. Primeiramente, queria que você falasse um pouquinho sobre a circulação extracorpórea, que vai ser uma palestra, né, com um palestrante de fora e que vai acontecer que dia? Exatamente, então essa palestra vai acontecer no dia 20, tá? Ela é uma palestra que a gente acabou de fechar ela há pouquíssimo tempo, né? Se vocês forem olharem na programação que a gente postou, ela nem está lá, então ela é algo a mais extra que a gente está oferecendo, exatamente. A gente tem a honra de receber o professor Hélio Carvalho, tá? E ele é biomédico, né? Doutor. E ele é presidente da Associação Brasileira de Circulação Extracorpórea, né, que é uma das áreas de atuação da biomedicina. Né? O que é a circulação extracorpórea? Né? Às vezes, quando você precisa fazer uma cirurgia, como por exemplo uma cirurgia de coração, né, e você precisa realmente fazer ali um transplante ou fazer algum procedimento que requer um pouco mais de tempo, né, no coração ou em algum outro tecido, você precisa que a circulação sanguínea continue, né, sendo fornecida aos órgãos. Então existe um equipamento, né, que a gente chama de equipamento de perfusão, né, o profissional que utiliza esse equipamento e que vai reger ali, vai controlar esse equipamento chamado de perfusionista, e ele basicamente é um equipamento que vai fazer com que a circulação sanguínea no momento da cirurgia aconteça. Então, o fornecimento do sangue durante a cirurgia vai ser fornecida através desse equipamento, esse equipamento chamado de perfusão. Né? Então, esse perfusionista, ele é aquele profissional que está habilitado a lidar e a manusear esse equipamento, né, para manter a circulação sanguínea durante uma grande cirurgia, uma cirurgia de grande porte que vai requerer mais tempo. É uma cirurgia mais delicada, umas cirurgias que requerem maiores cuidados. Então nós teremos uma área muito singular de atuação do biomédico. Outros profissionais também podem atuar nessa área, né, como fisioterapeutas, enfermeiros, biólogos. Né, exige uma especialização, é algo bem específico, exige uma especialização na área, ok? E aí nós temos a honra de receber o professor Hélio, né, que é reconhecido, já tem uma fama na área, já tem uma expertise muito grande, e ele vai trazer, né, como que o biomédico pode habilitar, quais são os caminhos, né, para habilitação nessa área. Ele vai trazer como o biomédico pode atuar nessa área, né, e como o biomédico pode sair da academia, né, a ser um perfusionista e oferecer o seu serviço nessas cirurgias e contribuir na área da saúde dessa maneira. Outra palestra que também será ministrada
será sobre resistência bacteriana, né, Luan? Exatamente. Então, assim, a gente tem um grande problema hoje, né, com relação à utilização indiscriminada de antibióticos de toda a população. E, basicamente, essa utilização indiscriminada de antibiótico, né, faz com que vários micro-organismos, faz com que a gente selecione na natureza vários organismos que são resistentes a esses antibióticos, o que a gente chama de micro-organismos resistentes. Então, basicamente, essa palestra vai trazer alguns aspectos inovadores, né, atualização sobre as bactérias resistentes que são encontradas. Nós vamos contar com essa palestra com duas excelentes profissionais, né, altamente qualificadas, né? Uma delas é a doutora Lorena, a outra é a doutora Jaqueline. Ambas trabalham no setor de microbiologia do LACEN, que é referência, né, na identificação de patógenos resistentes, né, de bactérias resistentes, e é o laboratório de referência do Estado, né? Então a gente tem a honra de receber essas duas profissionais, né, para ministrar e falar um pouco para os nossos acadêmicos, né, e os profissionais da área sobre essa área aí da resistência bacteriana, uma área que tem preocupado muito a área médica, né? É sempre uma questão muito difícil de tratamento, né? Quando você encontra uma bactéria que ela tem uma resistência aos antibióticos que estão disponíveis, é um grande desafio. Isso é um quadro que tem aumentado a cada dia mais, né? Então, o enfrentamento de bactérias multiresistentes ou bactérias resistentes é uma realidade, ok? O biomédico tem um papel central nisso, na identificação dessas bactérias. Que bactéria é essa? Né? Qual é a resistência que ela tem? Ela é resistente a quais antibióticos? Pra você ter uma ideia como isso é importante, se você encontra uma bactéria, por exemplo, que ela é resistente a vários antibióticos, a muitos antibióticos, você já elimina, né, uma gama de medicamentos que você não pode usar com aquela bactéria porque ela é resistente, ela consegue tolerar aquele medicamento. Então o médico vai ter que lançar a mão, né, de medicamentos, de antibióticos que essa bactéria não consegue tolerar, que essa bactéria ela não é resistente, que essa bactéria é sensível no caso. Okay? Então é um exame, é um teste realmente muito importante na área médica, principalmente na área aí clínico hospitalar. E também será abordado o tema sobre eritrograma, é isso? Exatamente. Então nós teremos também uma das nossas palestrantes, né, a doutora, deixa eu ler o nome dela aqui, a doutora Rosineide Góes. Ela vai trazer para a gente alguns aspectos do eritrograma. O que é o eritrograma? É basicamente aspectos das células vermelhas do sangue, dos eritrócitos, ok? E basicamente ela vai trazer para a gente esses aspectos que evidenciam alguma doença no aspecto das anemias, ok? Então, através do estudo dos eritrócitos, a gente consegue, por exemplo, desvendar anemias, né? De quais anemias são essas? Se é uma anemia carencial, qual é o motivo dessa anemia, né? Se é falta de algum mineral, se é falta de alguma propriedade, se é falta de ferro, por exemplo, né? Se é uma anemia nutricional, né? Que tipo de anemia é essa causada por qual o motivo dessa anemia, certo? Então, o estudo dos eritrócitos, né, no caso o eritrograma, vai te dar ali um subsídio para entender que tipo de anemia se trata naquele paciente. E assim possibilita que o médico lance mão de um melhor tratamento para aquela anemia e todo o conjunto de tratamento médico para as anemias. Luan, essas palestras elas serão mais no horário da noite, serão mais à tarde? Como é que vai ser? Beleza. Então nós teremos os minicursos, né? Os minicursos acontecerão no período da tarde, a partir das 14 horas até as 17 horas. Tá? Então o acadêmico vai poder escolher um minicurso para cursar dessa gama dos minicursos que nós falamos. Então ele vai ficar nos minicursos das 14 até as 17. A partir das 17 horas nós vamos iniciar o ciclo de palestras. Então, nós teremos 5 palestras, né? Como eu falei, teremos a palestra da circulação extracorpórea, nós teremos a palestra da interpretação do eritrograma, nós teremos palestra da aplicação do Botox, né? A utilização e a aplicação do Botox, principalmente para tratamentos faciais, certo? Nós teremos palestras do tratamento das rugas, né?
E a grande palestra também do tratamento utilizando ozônio, gás de ozônio, né, o que a gente chama de ozonioterapia. Essas palestras elas vão das 17 horas até as 10 horas da noite, tá? Então é muita informação. Muito conteúdo. É muito conteúdo, né, realmente para os nossos acadêmicos saírem com uma ampla visão do que eles podem fazer e da atuação do biomédico. Muito bem. Lembrando que são vagas limitadas, tem muitas vagas, é importante já o pessoal correr, fazer a inscrição quanto antes? É importante, principalmente para os minicursos, né? Os minicursos, apesar de ser online, nós colocamos, até para dar uma atenção melhor para todo mundo que participa, né? Nós colocamos um limite de vagas de 95 vagas por minicurso, tá? Então, corre lá, porque as vagas são limitadas. Com relação às palestras elas são abertas para todo mundo, a gente vai transmitir isso via YouTube, então todo mundo vai ter acesso, né, profissional, daqui do estado, fora do estado, do interior do estado, ok? Todo mundo vai ter acesso através da nossa página e nosso canal no YouTube. Muito bem. Luan, a gente vai fazer o nosso último intervalo comercial e em seguida voltamos com o nosso programa Sala de Opinião. O intervalo é bem rápido, não sai daí. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela segunda vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca. Orgulho de ser nota máxima no MEC. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Voltamos com o nosso programa Sala de Opinião.
agradecendo novamente pela sua audiência, mais uma vez aqui conosco, e a gente, lógico, trazendo mais um assunto importante para ser debatido aqui no nosso programa. Hoje estamos falando sobre a biomedicina, das vertentes do biomédico, falamos já um pouquinho da estética e também falamos da jornada de biomedicina aqui da finca, que vai acontecer amanhã, dia 20. Luan, agora eu queria que você falasse um pouquinho sobre os seus colaboradores, que agora a gente tem que chamar assim, não são mais acadêmicos, né? São profissionais biomédicos que se formaram recentemente aqui. A gente teve uma bonita colação de grau, seguindo todos os protocolos de segurança. E a gente tem aí novos profissionais no mercado que colaram grau agora recentemente aqui na finca, né? Exatamente. Assim, a colação de grau, ela é sempre carregada, principalmente para mim, com muita emoção mesmo. Por quê? Porque a gente tem uma responsabilidade que às vezes as pessoas não têm dimensão, que é colocar, né, profissionais na área da saúde a serviço da sociedade. E isso é muito importante, a gente realmente trabalhar para colocar profissionais preparados, né, no mercado de trabalho. Então, como você falou, essa semana a gente teve o grande prazer de fazer a cerimônia de colação de grau, de agora egressos, né, e biomédicos no nosso curso, né? Então foi muito legal, né, de ver. É muito importante ver, né, a caminhada de cada um, né? Como o caminho de cada um é diferente. Todo mundo tem as suas dificuldades para chegar, para formar. E né? como eles expressam isso bem no momento da colação de grau, né? Porque a gente olha no rosto de cada um e tudo se passa ali naquele momento, né, Lu? Exatamente. Então, assim, para nós como coordenação, para mim como coordenador de curso, né, como professor também do curso, né, e como um cara biomédico que sempre vai vestir essa camisa e levar esse curso, né, como levo a sério, né, e como levo minha profissão a sério, para mim sempre vai ser um motivo de felicidade ver essa nova geração de biomédicos vindo, né. Eu sempre costumo dizer que eles serão biomédicos melhores do que eu. Por quê? Porque esse é o normal, Micael. Né? Então, o normal é realmente a gente... que supera o mestre. Exatamente, a gente formar, né, uma mão de obra e profissionais mais qualificados a cada momento. Né? Então, todos os biomédicos que a gente vai formando e toda a colação de grau que a gente vai fazendo é na certeza que realmente a gente está formando os melhores. Né? Para atender a sociedade, que a gente sabe que precisa, é uma demanda muito grande na área da saúde, e a gente tem essa honra, né, e essa grande missão, esse grande legado de formar, né, esses profissionais capacitados para o mercado de trabalho. Foram quantos egressos que colaram grau, Luan, nessa última colação de grau? Você lembra de cabeça? Nossa última colação, nós colamos, foi a colação de grau de 12 egressos. Então a gente tem aí mais 12 biomédicos, né, no mercado de trabalho, né, com uma demanda de trabalho aí que vai ser muito importante. Então é importante que continue sempre estudando, que continue sempre se atualizando, né, e para estarem preparados, né, quando essa demanda chegar, quando essa oportunidade chegar de trabalho. Então é importantíssimo. Já quero desejar a todos os nossos egressos aí que estão nos assistindo, né, toda a sorte. Desejo a eles, né, um caminho aí e uma carreira profissional muito bonita, e contem sempre conosco, né? Estaremos aqui sempre para dar todo o suporte para eles. Muito bem. Luan, esses egressos se formaram faz alguns dias agora. Infelizmente o Dr. Aparício Carvalho não pôde estar presente, mas mandou as suas lembranças, as suas felicitações a todos os egressos. E, enfim, são pessoas que saem da nossa instituição. E um diferencial, na verdade, porque eles já saem engajados no mercado de trabalho. E esse é um grande diferencial da nossa instituição. Porque a gente tem professores, você mesmo como coordenador, que trabalham em alguns lugares aqui da nossa capital, trazem essa vivência para dentro da sala de aula, e a maioria dos nossos acadêmicos já sai engajado no mercado de trabalho. Acredito eu que isso também aconteceu com esses acadêmicos, né? Sim, com certeza. Assim, é uma coisa que os nossos professores, como você falou, são professores muito bem relacionados, estão trabalhando nos grandes centros de pesquisa, estão trabalhando por exemplo, no LACEN, né, esse grande boom que teve aí na epidemia. A gente teve quase 80% dos nossos professores trabalhando
né, na pandemia, né? E essa experiência, ela é passada para os alunos, essa vivência profissional, ela é passada para os alunos conseguem perceber nos nossos professores essa vivência profissional. E isso realmente faz com que os nossos alunos eles saiam com uma maior capacidade de enfrentar o mercado de trabalho e um maior preparo, né, para lidar com os desafios do mercado de trabalho. Falando em mercado de trabalho, hoje aqui na nossa região a gente sabe que o mercado de trabalho é muito bom para essa área, vem crescendo em várias vertentes, como a gente já falou nos blocos anteriores, mas eu queria te perguntar, hoje existe um determinado ponto que chama mais esses profissionais, que interessa mais esses profissionais? Você tem visto, por exemplo, que os acadêmicos que saem hoje da FICA vão para um determinado lugar? Sim, tem. A grande maioria dos nossos acadêmicos, né, principalmente aqueles acadêmicos que se destacam muito na academia, né, aqui no centro universitário, geralmente eles vão muito para o lado da pesquisa. Então eles sempre vão buscar, a maioria deles já buscaram e buscam um mestrado. É porque já começam a ver essa vivência da pesquisa aqui dentro, né? Exatamente, exatamente. Já conhecem os professores que são pesquisadores e foram seus professores orientadores de TCC e levam esses professores também como orientadores de mestrado e doutorado. Então a grande maioria faz seu mestrado, faz seu doutorado, segue a área de docência. Outra área que tem mexido muito, né, assim, com a questão dos valores e com o desejo dos nossos acadêmicos é a área da estética, né? Então os nossos acadêmicos, a gente tem na instituição uma pós-graduação em estética avançada. Então atualmente os nossos biomédicos egressos após a graduação, eles fazem essa pós-graduação de estética avançada para poder ter a sua habilitação reconhecida pelo conselho, e assim você consegue já começar a empreender, trabalhar, fazer pequenos procedimentos estéticos, né, em clínicas, ou abrir a sua clínica, né? Então já começa a entrar no mercado de trabalho de uma forma mais efetiva. Existem alguns biomédicos, existem alguns egressos e acadêmicos aqui também que estão vislumbrando muito a área de imaginologia, né, que é o diagnóstico por imagem, onde o biomédico também tem atuação, né, e análises clínicas é o carro-chefe do biomédico. Hoje, se você pegar qualquer biomédico egresso, né, ele vai saber trabalhar muito bem análises clínicas, porque é o nosso carro-chefe, né. Mas eu sempre costumo dizer, Micael, que é importante, além das análises clínicas, o biomédico, ele sempre ampliar a área de atuação dele, porque são muitas áreas de atuação. Então, além de análises clínicas, é sempre bom o biomédico ampliar, ir para a área de estética, de imagem, de microbiologia, de virologia, fazer seu mestrado, fazer doutorado, dar aula, vir para a docência, é importante também. É uma experiência muito boa, É, né? Uma né? experiência excelente, né? E assim, o biomédico, na essência dele, foi pensado num profissional que pudesse ministrar aulas das cadeiras básicas, né, como biologia tecidual, como biologia celular, molecular, genética médica, ok? Para os cursos de medicina. Então a gente tem essa veia da docência e da pesquisa que é muito latente em todo biomédico. Para quem está nos assistindo nesse momento, ô Luan, e está conhecendo um pouco mais dessa área da biomedicina, o que o nosso futuro acadêmico precisa identificar para ele saber de fato, não, eu quero fazer biomedicina. Acho que é isso aqui que eu tenho vocação para isso. Quais são alguns detalhes que o nosso futuro acadêmico de biomedicina tem que observar para saber se essa realmente é a vocação dele? Primeiro é a vontade sempre de estudar cada vez mais, né, de crescer, de estar sempre ampliando seu conhecimento, porque o biomédico é esse profissional que está sempre ampliando o conhecimento, não pode parar nunca de estudar, de se especializar. Ok? E ele ser um grande curioso, por quê? Porque o biomédico, ele é o cara que ele trabalha fazendo os exames, ele que basicamente entrega os aspectos laboratoriais ou parâmetros laboratoriais para que o médico consiga fechar um diagnóstico. Então, veja só, Micael, se o médico não tiver esses parâmetros laboratoriais adequados para fechar um diagnóstico, esse diagnóstico torna-se mais difícil, o tratamento torna-se mais difícil, o manejo com o paciente torna-se mais difícil, ok? Então, o biomédico, a pessoa que tem esse desejo de contribuir fortemente para a saúde do indivíduo,
para a descoberta da doença, para a descoberta de um melhor tratamento, se a pessoa já tem esse desejo no coração, então com certeza ele vai ser um excelente biomédico. Já é um grande passo para ele ser um grande biomédico, né? Porque o biomédico ele é isso, ele é aquele profissional que às vezes as pessoas não veem, mas ele entrega lá os exames, né? Para que o médico possa olhar os exames, interpretar e ter um diagnóstico eficaz, né? Com segurança, para que ele possa direcionar o manejo clínico, o tratamento dele. Muito bem. Luan, nosso programa está quase terminando, mas eu queria aproveitar e pedir para você fazer o convite para todo mundo que está nos assistindo, quem está conhecendo um pouco mais da biomedicina, venha fazer o nosso vestibular online, você vai fazer aí no conforto e na segurança da sua casa, dizer que o vestibular está aberto, e eu gostaria que você fizesse esse convite para o nosso futuro acadêmico a vir estudar biomedicina aqui na Finca. Eu convido você, né, que é curioso, que é altamente capacitado, que tem vontade de estudar, que tem vontade de crescer na sua carreira, que quer contribuir com a sociedade através do diagnóstico, através do desenvolvimento de pesquisa, né, que quer contribuir de forma significativa com a sociedade, eu convido você a fazer biomedicina. Você não vai se arrepender. É um curso, atualmente o nosso curso, ele habilita em 2 áreas de atuação. Então, além de análises clínicas, o nosso acadêmico vai ter a possibilidade de escolher uma outra área de atuação. Ok? Eu não vou falar as áreas de atuação, eu vou convidar você a vir aqui, conhecer essas áreas de atuação. A gente faz isso porque a gente pode, porque a gente tem estrutura para oferecer uma segunda área de habilitação, né? E a gente tem essa estrutura, a gente tem essa capacidade e a gente vai oferecer isso para os nossos acadêmicos. Então eu convido você a fazer biomedicina na Finca, você vai sair aqui com 2 habilitações e é um grande diferencial no mercado de trabalho, Micael, você sair egresso e poder fazer 2 coisas. Né? Isso é muito bom para o mercado de trabalho, você vai conseguir se colocar melhor e mais rápido no mercado de trabalho. Então, convido você a vir fazer o vestibular online, tá? Nós estamos com uma promoção, né, com uma campanha atualmente que é 80% da matrícula, e a instituição oferece uma bolsa de 50%, né, na mensalidade com o Instituto Aceduca, né? Então, essa é a sua oportunidade. A gente está passando por um momento muito difícil, mas esse momento vai passar e você precisa estar preparado, né, para esse momento, né? Então, assim, venha conhecer o curso, eu me coloco à disposição, né, se você tiver alguma dúvida, venha conhecer. Muito bem. Eu conversei hoje com o biomédico e também coordenador do curso de biomedicina aqui da Finca, o Dr. Luan Felipe. Luan, obrigado mais uma vez pela sua presença. Obrigado, eu que agradeço e para mim é sempre uma honra, um prazer estar aqui com vocês, falar desse curso e estou sempre à disposição para quando precisarem e quiserem, né, minha presença aqui. Muito bem, obrigado mais uma vez, Luan, e obrigado também a você, telespectador, pela sua audiência. Lembrando que temos um novo encontro marcado no nosso próximo programa. Eu aguardo vocês. Até lá! Sabe por que a Finca está entre as melhores faculdades do país? É porque a Finca acredita que é possível pensar no coletivo. Porque conecta pessoas ao conhecimento de todos os lugares para transformar o nosso país. É uma faculdade que ajuda as pessoas a se desenvolverem e isso ajuda a desenvolver toda a comunidade ao seu redor. Sabe que as novas tecnologias do ensino superior significam qualidade na educação. É uma instituição de ensino superior que incentiva a pesquisa e acredita que são as pessoas que fazem as melhores mudanças para o nosso mundo. Essa é a Finca, uma faculdade que pela 2ª vez é nota máxima na avaliação do MEC. Finca. Orgulho de ser nota máxima no MEC. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá.
Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só.